Às margens do Lago Tiberíades, uma importante aldeia judaica do ponto de vista cultural e econômico, rótula de comércio na região onde se concentrou a vida pública de Jesus, é Magdala, que celebrou Maria Madalena no final da oitava da Páscoa. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, presidiu a missa solene de consagração da igreja do convento do Arcanjo São Gabriel, localizado em Almugeldel, perto de Nazaré, um vilarejo abandonado desde 1948. O agravamento das condições de vida dos moradores de Gaza e a propagação da pandemia do coronavírus levaram a Caritas a se comprometer ainda mais em ajudar os pobres e necessitados da região. Os últimos fragmentos encontrados no deserto da Judéia datam de mais de 2.000 anos e contribuirão para fornecer mais informações sobre os textos bíblicos. Uma reflexão de Frei Francesco Paton sobre a presença cristã na Terra Santa e o papel particular dos fiéis locais. Às margens do Lago Tiberíades, uma importante aldeia judaica do ponto de vista cultural e econômico. Rota de comércio da região onde se concentrou a vida pública de Jesus. É Magdala, que celebra Maria Madalena no final da oitava da Páscoa. A cerimônia, presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, o arcebispo Pierbatista Pizzaballa, coloca no centro das atenções Maria Madalena, justamente na cidade onde ela nasceu. Foi ela, segundo o Evangelho, a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Ao fundo da igreja moderna está o lago, naquela mesma Galileia onde Jesus, depois da ressurreição, voltou a encontrar com seus discípulos. Cada Páscoa é única, mas ao mesmo tempo é igual. A mensagem de Jesus é sempre a mesma e somos nós que mudamos. Portanto, devemos sempre nos perguntar o que ele nos diz. Recomeçar, antes de tudo. Creio que essa mensagem também seja importante para nós hoje. Não entendemos tudo. O importante é não ficar aqui nos lamentando sobre nós mesmos, sentindo pena de nós mesmos, mas recomeçar e seguir no caminho. Compreenderemos. Escavações trouxeram à luz preciosas ruínas de uma sinagoga da época de Jesus, também visitadas por muitos israelenses. Um lugar que evidencia a ligação entre o cristianismo e o mundo judaico. Existe o turismo local e devo dizer com grande surpresa que nos pedem explicitamente para vir aqui nesse lugar. Nos pedem explicações, querem saber o que aconteceu aqui, o que significam esses mosaicos. É uma oportunidade muito interessante no nível do diálogo interreligioso. Magdala é também um dos locais a partir do qual se pode observar a evolução do setor das peregrinações, nas suas várias formas, atingido pelo coronavírus. Aqui em novembro de 2019, a comunidade religiosa dos Legionários de Cristo inaugurou uma grande estrutura de acolhimento, também dirigida a alguns dos peregrinos que chegavam à Terra Santa apenas 3 meses antes da pandemia. Reabrimos agora para a Páscoa. Nos últimos meses decidimos começar a transmissão da missa. Fizemos 2 peregrinações virtuais por toda a Terra Santa. Iniciamos esta ligação entre o mundo e a Terra Santa. Tenho certeza que o mais breve possível os peregrinos voltarão, mas infelizmente acho que demorará anos para recuperar o volume de peregrinações que alcançamos em 2019. Purtroppo credo che ci vorranno possibilmente anni. Num clima de alegria e serenidade, a custódia da Terra Santa consagrou, após um ano de restauração, a igreja do convento do Arcanjo Gabriel, no vilarejo de Almugeidel, perto de Nazaré, despovoado desde 1948. O custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, presidiu a missa solene ao lado de outros sacerdotes, na presença dos fiéis, muitos deles pertencentes às famílias dos exilados do vilarejo. Fizemos o reboco das pedras de todo o antigo mosteiro e da igreja histórica, arrumamos o novo altar do Arcanjo Gabriel e também o tabernáculo do Santíssimo Sacramento.
As restaurações incluíram também o revestimento da igreja, a renovação da fachada e a substituição da rede elétrica. O guardião do convento, Frei Chalub, está preparando este lugar no meio da natureza para receber retiros espirituais. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, referiu-se ao agradável ambiente que acompanhou a celebração, lembrando que Gabriel é o anjo da Boa Nova. Foi ele quem anunciou à Virgem Maria que ela daria à luz a Jesus, acrescentando como a celebração coincide com outras boas novas que os anjos transmitiram por ocasião da Santa Páscoa. Os anjos nos trouxeram neste período de pandemia outra boa notícia que nos dá esperança. Todos nós cristãos sabemos que podemos encontrar esperança quando acolhemos Jesus, desde a Anunciação à ressurreição. O dia de hoje também é muito significativo e importante com a festa da Divina Misericórdia. No final da missa, o custódio entregou a Samir Nassar, exilado do vilarejo, uma medalha e um certificado pela generosidade sua e da sua família para com a igreja. Somos originalmente de Al-Mujaidel. Os habitantes foram exilados e transferidos para Nazaré. Temos um vínculo especial com essa igreja porque ela fica no único pedaço de terra cristã que resta em Al-Mujaidel. Há também uma igreja grega ortodoxa, mas essa também foi abandonada. Nos vários lugares abandonados, não mais habitados por cristãos como Séforis ou Encarém, nós, frades franciscanos, estamos presentes e permanecemos como guardiães e zeladores dos lugares santos e das igrejas, incluindo Al-Mujaidel. É nossa missão informar a comunidade cristã local que, aqui, eles podem rezar novamente, começando pelos habitantes originais de Al-Mujaidel. Desta forma, a igreja, que é a casa de Deus, e esse mosteiro, podem repovoar e dar momentos de alegria a todos. Após a missa, um momento de confraternização. Os sacerdotes acolheram as felicitações e saudaram os fiéis em clima de festa. Cada palavra tem um significado próprio, a que melhor se adapta à Caritas é a benevolência. Que Deus proteja todas as pessoas. Rezo a Deus para que seja benevolente com elas. Preciso de ajuda e rezo por todos os que me ajudam. Que Deus os abençoe e proteja. A pandemia do coronavírus agravou ainda mais as condições de vida, econômicas e de saúde na faixa de Gaza. Então, os funcionários do Centro Médico Caritas de Gaza arregaçaram as mangas e começaram a fazer exames e a levar o material necessário aos pacientes infectados com o coronavírus. Já foram cerca de 10 mil visitas domiciliares. Visitamos cerca de 10 mil pessoas com coronavírus em casa. Algumas foram visitas de acompanhamento. Inicialmente eram limitadas à parte norte e à província de Gaza, porém hoje cobrimos quase toda a faixa. A Caritas sozinha cobriu mais de 63% das visitas domiciliares, enquanto o Ministério da Saúde e outras organizações não governamentais cobriram os 37% restantes. Foi feito o máximo para dar toda a assistência possível. O Centro Médico Caritas de Gaza fornece serviços sociais e de saúde aos pobres e marginalizados e oferece, graças à ajuda humanitária, um suprimento alimentar aos mais vulneráveis. Além da clínica médica, há uma clínica móvel que cobre a maioria dos serviços de saúde e de conscientização em toda a faixa de Gaza. Vim aqui para acompanhar a minha mulher em seu tratamento, mas também fui atendido e diagnosticado com pressão alta. Isso levou os médicos a me receitarem os remédios necessários e a monitorar minhas condições de saúde. Eu rezo a Deus para protegê-los e abençoá-los. E agradeço a Deus por tudo.
بتراعينا وبتشوفنا. Agradeço a presença dessa instituição que leva em consideração nossa saúde e cuida de pacientes com diabetes, problemas de pressão ou doenças crônicas. Sou diabético, sofro de hipertensão e faço os exames necessários de tempos em tempos. Agradeço a Caritas o serviço e atenção que tem para conosco, especialmente para nós idosos. وبراعونا بالأخص السن الكبير اللي زينا. Os serviços de saúde prestados pela Caritas aos pacientes da faixa de Gaza são um sinal tangível de sua venerável obra de caridade, que se alimenta das palavras de Jesus Cristo. Eu estava doente e me visitaste. Durante as escavações realizadas pela Autoridade de Antiguidades de Israel no deserto da Judeia, novos fragmentos bíblicos que ajudarão a fornecer mais informações sobre os textos da Bíblia foram trazidos à luz. Os novos fragmentos que encontramos incluem os versículos 16 e 17, capítulo 8 do livro de Zacarias. Eis o que vós deveis fazer, falar com sinceridade cada um com o seu próximo. Verdadeiros e serenos sejam os julgamentos que fareis às portas das vossas cidades. Datando do século II a.C., os fragmentos dos rolos bíblicos encontrados não foram escritos em hebraico, mas em grego. A frase "cada um com o seu próximo" na versão hebraica refere-se à reciprocidade. Esta frase em outras traduções é diferente. Em inglês, por exemplo, é traduzida como "um ao outro". Embora o significado pareça o mesmo, as palavras usadas são diferentes. Em algumas versões encontramos a palavra humano, em outras, cada um. Por exemplo, ouça a diferença entre as duas expressões um ao outro e cada um ao próximo, o que confirma do homem ao homem. Mas a diferença mais surpreendente e inesperada para os pesquisadores foi a frase "e de paz nas vossas portas". Na verdade, nos fragmentos encontrados recentemente, essa frase difere do original hebraico. Sabemos que na época da Bíblia, os locais habituais dos tribunais eram as portas da cidade porque havia mais espaço. Nos fragmentos encontrados recentemente, no entanto, a frase "nas vossas portas" foi alterada para "nas tuas ruas". Os pesquisadores ainda não encontraram uma explicação para essa diferença, mas acham que essa pequena mudança pode ser devido à formação cultural do tradutor. Outro ponto surpreendente dessas novas descobertas é a escrita em hebraico antigo do nome de Deus, Yahvé. Parece que seja devido à santidade do nome. Nos 10 mandamentos está escrito: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão", no sentido de que seu nome não deve ser pronunciado em vão. Durante o período do Segundo Templo, até mesmo pronunciar o nome de Deus era proibido. Então, começaram a escrever seu nome para não ter que dizê-lo e assim facilitar o leitor. O processo de análise e leitura dos textos antigos é complexo e difícil. Para a leitura dos fragmentos, os pesquisadores usam a técnica fotográfica multiespectral, considerada a mais avançada no mundo. Cada novo fragmento, por menor que seja, abre-se para um mundo inteiro de informações que antes não conhecíamos. As escavações arqueológicas também revelaram moedas raras que datam da Revolução de Bar Kokhba, que os judeus travaram contra os romanos no século II depois de Cristo. Os revolucionários removeram o selo romano e o substituíram por um selo com símbolos judaicos, a palma e a harpa. Durante as escavações, também foi encontrado o esqueleto de uma menina mumificada, envolto em um tecido datado de 6.000 anos atrás, e um cesto, provavelmente o mais antigo do mundo, que data de mais de 10.000 anos. As grutas espalhadas pelo deserto da Judeia ainda escondem muitas informações daqueles que buscaram refúgio nelas, mas as novas descobertas ajudarão a entender o processo de formação dos textos bíblicos
e a versão moderna. Quest'anno la pandemia ha causato un danno gravissimo, soprattutto ai cristiani. Este ano a pandemia causou danos muito graves, especialmente aos cristãos que vivem nas áreas de peregrinações, porque se encontraram sem trabalho, e isso prejudicou não só as pessoas, mas também as famílias e as comunidades. Ao mesmo tempo, é evidente que os cristãos, por serem minorias, sentem-se pressionados e até mesmo, às vezes, são discriminados de alguma forma. Eventualmente, de outra forma, a própria custódia sofre. Por exemplo, com as invasões às propriedades cristãs que dificultam também a proteção da própria presença física. Le proprietà dei cristiani e diventa anche difficile a volte tutelare, quindi direi la stessa presenza fisica. O nosso papel da igreja nessa realidade é, antes de tudo, manter e encorajar a identidade cristã dos cristãos. Porque um cristão sabe que ser cristão da Terra Santa é uma vocação e uma missão. Cristiano di Terra Santa è una vocazione e una missione. In 2000 anni resistere a tantissimi cambiamenti, a tantissime situazioni difficili, a cambi di poteri, eccetera, eccetera. Quindi una identità cristiana forte, e questo è compito della Chiesa ed è un compito. Nesses 2000 anos, os cristãos da Terra Santa souberam e conseguiram resistir a muitas mudanças e situações difíceis. Uma identidade cristã forte. Este é um dos compromissos da igreja, é um dos compromissos pastorais de manter essa identidade através das paróquias, por um lado, mas por outro também através das escolas e da educação. A Igreja na Terra Santa também tem uma missão social, que está ligada à criação de oportunidades de trabalho e projetos de construção de casas, especialmente para famílias jovens que buscam iniciar uma experiência familiar aqui. No que diz respeito à educação, que é um campo decisivo, a escola desempenha um papel particularmente importante, e a Igreja também tem seu compromisso social particular no aspecto do acolhimento daqueles que, por várias razões, são obrigados a emigrar. Então, se encontram desenraizados do seu próprio país e comunidade, ou daqueles que vêm do exterior para trabalhar aqui. A Igreja, justamente porque é mãe de todos, deve acolher, cuidar e acompanhar a todos. Migrare e quindi si trovano o sradicati dal proprio paese, dalla propria comunità, o vengono anche dall'estero per lavorare qui. Ecco, la Chiesa, proprio perché è madre di tutti, deve cercare di occuparsi e di accompagnare tutti quanti. Per noi la colletta di Terra Santa è qualcosa di essenziale e di vitale, perché ci permette di prenderci cura non solo dei luoghi santi, ma anche e soprattutto. Para nós, a coleta da Terra Santa é imprescindível, digo vital, porque nos permite cuidar não só dos lugares santos, mas também, e antes de tudo, dos cristãos da Terra Santa. É através da coleta que conseguimos realizar todas essas obras. Já falamos tantas vezes das obras como as escolas, pastorais, paróquias, obras de assistência às pessoas em diversas dificuldades, pobres e enfermos, até todas as outras obras em favor de nossos irmãos e irmãs que vivem em situações mais difíceis ainda, como no Líbano e na Síria. Infelizmente, as muitas situações de emergência, que já não eram raras, se acentuaram no ano passado e nesse ano, por conta da pandemia. Desejo agradecer a todos aqueles que contribuíram e ajudaram na realização da coleta Pro Terra Santa, às dioceses, às paróquias e a todas as redes que difundiram a mensagem e o convite à solidariedade. Diocesi, sia le parrocchie, sia tutte le reti che hanno anche diffuso il messaggio e l'invito alla solidarietà.